Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna aqui de novo falando sobre famílias disfuncionais e hoje vou falar de um tema bem pouco abordado, que é a solução dos problemas dentro de uma família disfuncional. Como é que se dá? É possível solucionar um problema? É possível um acordo entre os membros para a gente enfrentar aquele desafio que a gente está passando? Então, uma das primeiras características que a gente tem que pensar na família disfuncional é que, aparentemente, e também é um pouco ali da realidade, da dinâmica deles, é que talvez uma pessoa de fora olhe assim, acho que está complicando um pouquinho. É que eles agregam outros membros, eles se metem em negócios, eles começam a ajudar outras pessoas, enfim, tem uma dinâmica muito para fora que configura essa família. É muito comum a família disfuncional não ser tão formada pelo aquele contexto pai, mãe, filhinho, que também já não é também tradicional da nossa família brasileira, não temos essa configuração tão certinha assim, mas na família disfuncional isso aparece com uma maior característica, né? Agrega-se membros, podem se meter em comunidades ou atrair pessoas para si, vizinhos, enfim, tem uma dinâmica que parece que complica um pouco mais o arranjo familiar, que não necessariamente é de uma ajuda genuína, mas sim do ponto de vista da dependência emocional. E também para olhar menos para o problema que precisa ser resolvido ali naquela família. Circunstâncias, desafios da vida, pode ser um tio alcoólatra, pode ser um pai que está desempregado, enfim, olhar para aquela dinâmica, todo mundo unido ali para ajudar esse membro. Então, essa situação problema, esse sintoma problema, ele dificilmente é olhado e enfrentado com duas coisas, né? Autorresponsabilidade e menos dependência emocional. Muito difícil a família disfuncional conseguir lidar com essas duas coisas, né? Uma independência maior, né? Que os membros sejam mais autônomos e a autorresponsabilidade. Em geral, as pessoas se enchem assim de uma persona e aí começam a atribuir determinadas funções ou determinados papéis para outros membros. Aí a gente entra com a figura do bode, né? E tem a figura do filho dourado também, que dificilmente vai solucionar alguma coisa, ou ele vai ser sempre enaltecido. Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar, quer dizer, esses dois pontos. A dinâmica da dependência emocional, a dinâmica da não autorresponsabilidade diante das coisas, porque ela é sempre uma vítima, ela usa aquele problema para fazer drama, né? Tem uma dramatização muito grande diante de circunstâncias que para outras pessoas poderiam ser menores ou mais fáceis de lidar. Tem uma negatividade muito grande, assim, um clima bastante tóxico, também é comum em algumas famílias disfuncionais. Então, são esses aspectos que a gente tem que perceber. E aí, uma coisa importante, que o bode, né, ele primeiro começa, a meu ver, ele não começa assim como bode. Ele começa, dentro de uma família disfuncional, como filho-função, né? Nasce uma criança, ou então essa família agrega um membro, adota, enfim, é incluído dentro do sistema uma criança ou um adolescente, enfim. E aí a família disfuncional elege aquele filho para dar a solução, para dar o fim àquele sofrimento da família, né? E as autorresponsabilidades que todos poderiam fazer diante daquelas circunstâncias não são feitas, não são ações concretizadas. É tudo colocado em cima desse filho-função. E aí o que acontece? Acontece muitas vezes que esse filho-função, né, esse papel instituído pela família, ele começa a não conseguir corresponder, porque é muito pesado, enfim, tem uma manutenção da satisfação que parece que nunca é suprida, né? Então, esse filho-função começa a fazer e a família nunca está satisfeita. E aí é que ele vira o bode, porque aí ele começa a não corresponder. Muitas vezes ele começa a contestar, na maioria das vezes ele começa a contestar, é aquele filho que dá um olhar assim para a mãe, é aquele filho que responde,
porque ele foi atribuído, encaixado uma função nele, né, que ele não tem competência, às vezes muito novo, questões muito lesivas, muito sérias, ali, tipo, tomar conta de alguém que não pode sair de casa, tomar conta de um doente, enfim, papéis muito pesados, muito difíceis, que não estão na alçada da demanda emocional da criança, nem física muitas vezes. Então, esse filho-função, ele vai se transformando no bode, né? É muito comum um discurso das famílias disfuncionais falar assim: ah, essa criança era tão doce, ah, essa criança era tão maravilhosa, ah, essa criança era tão participativa, ah, essa criança era tão colaborativa. E aí se tornou esse adolescente rebelde. Começam a colocar a figura do bode muito em voga, tá? Então, ela também vai negar evidências do problema. Então, toda vez que ela vai dramatizar e vai contar aquela situação, e aí vem alguém e dá uma sugestão amorosa, uma ajuda, e ela vai começar a negar, e vai começar a arrumar desculpa, e vai começar a fugir, pode até limitar o contato dessa pessoa, tipo, essa pessoa falou isso, e não sei o quê. Então, tem um sistema de negação também do que há. Por quê? A família disfuncional, ela prefere lidar com esse empurra, né, da solução do que ser incluído ser imbuído de autorresponsabilidade, né, todos unidos por uma situação e cada um nas suas competências. Não tem um arranjo, não tem uma conversa sincera que possa ser feito. Quando o bode vai tentar fazer isso, ele é muito, muito difamado. Pode acontecer uma difamação muito aberta, muito perversa ou até mesmo oculta diante disso. Então, é uma situação muito delicada para a criança ou filho ou membro que foi atribuído como o bode expiatório da situação. Então, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui para não... sempre tem também os coitadinhos, né? Então, essa pessoa não pode fazer nada que é coitadinha, aquela outra pessoa não pode fazer nada que é coitadinha também. Então, tem uma eleição dos outros mesmos, porque ela elege um ou alguns para fazerem do jeito dela. Em geral, é o filho que tem um coração mais bondoso, é a criança mais participativa, é a criança que era mais colaborativa dentro da família, que ela eleita essa função, e da função, quando ela não consegue não corresponder, ela começa a ser o bode. Então, vitimismo faz parte da família disfuncional, pensamentos muito negativos fazem parte da família disfuncional, demandas que não condizem com as fases das crianças, ou seja, crianças muito novas fazendo trabalhos domésticos ou saindo para trabalhar. São configurações bem perversas, assim, vamos dizer assim, dentro dessa dinâmica familiar. E a autorresponsabilidade, porque ela sempre é uma eterna vítima. Então, a autorresponsabilidade não faz parte do processo de integração dela. Ela é sempre uma eterna vítima. E muito drama também diante de soluções dos problemas. Então, à medida que esse problema vai se configurando, vai sendo eleito o bode para fazer aquilo, e esse bode muitas vezes não consegue corresponder isso, porque é um saco infinito, e muitas vezes ele até adoece emocionalmente, fisicamente. Então, falei muito. Então é isso, gente. Acho que deu para entender que a solução dos problemas da família disfuncional é muito mais difícil. Eles não conseguem lidar com as suas autorresponsabilidades, eles não conseguem encarar o problema de frente, eles não conseguem achar soluções, saídas, né? Porque a intenção é sempre manter o sistema disfuncional funcionando. É muito mais cômodo para eles manterem as suas dependências, as suas não responsabilidades, do que encarar, enfrentar a vida de uma maneira com mais ética, até de um movimento mais digno. Tá bom? Então, eu espero ter esclarecido. Um beijinho. Tchau.